Olá, hoje eu vou ensinar vocês a encapar uma cesta de vime com papel crepom italiano. Tá? Peguei essa no formato de coração, vocês podem estar usando qualquer cesta de vime no formato oval, redonda, grande, pequena, qualquer tamanho, tá bom? Vamos precisar então de uma cesta de vime, vamos precisar também de papel crepom italiano, tesoura e cola quente, para a gente fazer a decoração. E papel seda também, para a gente tampar o fundo da cesta, tá? Então pode ser, eu vou fazer aqui minha cestinha vermelha, você pode fazer da cor que você quiser, e eu vou usar vermelho com dourado, para combinar as cores aqui. O primeiro passo é você cortar o papel crepom. Então você vai tirar a medida da sua cesta, você mede quanto de altura tem a sua cesta. Eu corto sempre 12 centímetros da minha cesta, mas como varia, né, as cestas, então aqui a minha cesta tem 9 centímetros de altura, então eu corto 12 centímetros, 3 centímetros a mais, para poder não ficar aparecendo a cesta, porque na hora que bolei o papel, ele dobra, né, então ele baixa um pouquinho dos centímetros que você cortou, tá bom? Então aqui eu vou medir. Você pode estar medindo a sua cesta com uma fita métrica, passando em volta dela, para você ver a quantidade de papel. Caso você não tenha fita métrica, está começando agora, você pode ter assim uma noção do tamanho do papel que você vai utilizar, certo? Então aqui eu já tenho uma noção da quantidade de papel que eu vou usar. A minha cesta, então eu vou cortar aqui 12 centímetros de papel. Então eu vou medir aqui 12 centímetros de papel para cortar. Quem não está habituado a fazer ainda, pode estar medindo com a régua certinho, fazendo as marcações e cortando, tá? Depois que você se habitua um pouquinho a trabalhar com cestas, vocês vão perceber que o papel crepom, ele tem umas listras, se dá para perceber, ele tem listras, né? Que você consegue, através delas, fazer o corte. Então, os meus 12 centímetros que eu preciso são exatamente 2 linhas dessas. Então, eu não preciso fazer a medida com a régua. Aí eu vou medir aqui, então, 2 listras, né? Ou 12 centímetros e cortar. Pronto, cortei o meu papel crepom, pra gente, então, envolver a cesta nesse papel, tá? Eu já tenho um papel aqui prontinho, boleado, que eu já boleei, tá? Então, eu vou usar esse para fazer a cesta. E vou deixar um vídeo para vocês também, como bolear o papel. Tanto na maquininha, para quem tem a maquininha de bolear, mas para quem não tem, que está começando agora, eu vou ensinar também como fazer o boleado manual, boleado, né, com as mãos, para que você não deixe de fazer a cesta por não ter a maquininha, certo? Então, depois que você cortou a fita maior, você vai cortar também do crepom italiano uma fitinha de aproximadamente 1 dedo ou 1 centímetro. Esse a gente vai utilizar, então, para cobrir a alça da cesta, ok? Então, aqui com os nossos papéis cortados, a gente vai começar. Então, a gente vai aplicar cola quente, com muito cuidado para não se queimar, tá? Que essa cola aqui, ela é bem fácil para você se machucar e se queimar. E aí, com esse papel, você vai envolvendo toda a alça da sua cesta. Quanto mais fininha, essa de 1 centímetro, mais bonita vai ficar, mais delicada, tá? Ela dá mais delicadeza. Tem como cortar maior, para ser mais rápido, né? Talvez, de enrolar aqui na alça? Tem, mas ela não tem a mesma delicadeza quando você termina de confeccionar ela. Ela fica mais rústica, sabe? Uma fita maior. Então você consegue ganhar tempo na confecção, mas você perde na delicadeza da cesta, tá bom? Então eu indico que realmente faça com 1 centímetro. E assim a gente vai, né? Enrolando. E até a gente conseguir cobrir toda a alcinha da cesta.
E com essa cesta você pode depois colocar tanto itens de café da manhã dentro, guloseimas, né? Dá para fazer também algo para quem gosta de salgado com amendoim, cerveja, enfim. Vai ficar da sua criatividade depois o recheio, né, dessa cesta. Também você pode usar, brincar com as cores, né? Eu tô fazendo vermelho, já é um pedido aqui, então faço o vídeo, já vou depois utilizar essa cesta, agora para o Dia das Mulheres, dia 8, mas você pode usar qualquer cor de papel, tem N cores de papel crepom italiano, azul, prata, dourado, cor de rosa, verde, então você pode estar aí utilizando ele para fazer cestas de time, enfim, vai ficar da sua criatividade depois o uso do papel crepom nas suas cestas. Tá, terminei aqui então o lacinho, vou passar de novo cola quente aqui dentro e vou, né, aqui fixar então a tira de papel crepom. Vou cortar o excesso de fita e aí depois disso eu vou vir então com a parte lateral da cesta. Como é um coração, eu vou iniciar aqui, no meio do coração, tá vendo? Vem aqui. Mas quando a cesta for redonda, principalmente oval, começa sempre da lateral aqui, ó, da alcinha. Vai ficar sempre o fechamento aqui, na alcinha, tá? Ó, passei cola quente aqui, né, e coloquei o papel. Agora, eu venho colocando o papel sempre aqui embaixo, ó, na base da cesta, tá? Para que ele fique rente à cesta e vou colocando algumas partes laterais. Sempre tem que alinhar o papel aqui embaixo, deixar reto com a base da cesta. Bem alinhado, ó. Aperta um pouquinho para a cola pegar. E assim você vai fazer por toda a cesta. Muita cola, tá? Bastante cola, bem retinho na base, que é o que vai realmente segurar o nossa seda. Ó, alinhou, colou. E aí, quando você vai trabalhando com essa cola quente para fazer a colagem, sempre vai retirando o excesso, tá? Porque as pessoas que às vezes não conhecem, quando vão receber, vão achar que é cabelo. Então, sempre retira o excesso, os fios de cola quente que vão sobrando na sua cesta. No finalzinho, procura sempre alinhar o tamanho aqui em cima. Tá vendo que ficou alinhadinho aqui o tamanho? Aí, o que sobrar, depois você retira o excesso com tesoura, tá? Aqui, ó. Você viu que, ó, alinhei em cima o tamanho, sobrou, né? Então, aqui eu venho e retiro com a tesoura. Prontinho. Então, aqui a nossa cestinha já toda encapadinha com o papel crepom italiano. Então, agora a gente precisa encapar o fundo dela, certo? Antes do fundo, eu vou passar uma segunda mão da fitinha na alça, para dar um charme, para dar um glamour, o que vai permitir depois você também trabalhar com a decoração. Então, aqui você pode utilizar várias ideias, né? Pode usar glitter, meia pétalas, pérolas, pedrarias, enfim, aquilo que você achar mais bonito ou aquilo que o cliente seu pedir, certo? Então, aqui eu continuo com a mesma fitinha, aquela de 1 centímetro, né? Ou de um dedo, e aí eu vou fazer da seguinte maneira, vou colar a ponta dela dentro da cesta, e aí eu venho enrolando a cestinha, venho enrolando na alça, como se fosse fazendo um espiral, olha isso. Tá vendo? Cada 2 você pode ir dando um pinguinho de cola quente, para que fique bem fixado na cesta. E assim você vai passando por toda a alça da cesta.
pode estar medindo o tamanho certinho, mas eu fiz essa de propósito também, tá? Cortei ela menor, justamente para falar para vocês como fazer. Quando a fita termina uma certa altura, tá vendo? Então tem como emendar. Por que que eu falo isso? Porque muita gente desperdiça as fitas, né? Os papéis crepom jogam fora achando que não vai dar para utilizar. E a gente não pode estar desperdiçando os papéis, né? Então vamos reutilizar. Então eu vou voltar aqui, vou dar uma sequência, vou cortar novamente de 1 centímetro, o suficiente para mim terminar a alça. Aqui eu continuo meu espiral, certo? Retire os excessos de cola. E aí agora a gente vai tampar o fundo da cesta. Então a gente precisa tampar esse fundo da cesta aqui, tá bom? Então isso eu vou utilizar o papel seda. O papel seda ele é encontrado em qualquer livraria também. Esse papel seda de fazer pipa, né, que os meninos utilizam, tem em qualquer livraria também. Você pode tanto utilizar metade dele, quanto você pode utilizar ele inteiro. Eu vou utilizar ele inteiro, justamente para dar um volume a mais no fundo dessa cesta. Então, você centraliza a cola quente dentro da cesta, e aí você fixa, então, o seu papel seda. Fixou o papel seda, você vai ajustar ele no formato da cesta, tá? Vai apertando ele no formato da cesta para ajustar. Depois que você fez isso, você vai colar ele na lateral da cesta. Começo aqui por perto da alcinha, depois no outro lado, cola quente e fixa o papel. Sempre deixando o papel ajustado no fundo, tá? No fundo da cesta. Vai dando modelo para o papel, da mesma forma que está a cesta. O intuito desse papel, ele é realmente forrar a cesta, tá? Então, ele pode ficar amassadinho, você pode inclusive amassar ele antes, que também vai dar uma delicadeza, um volume interessante para a cesta. E depois disso, você só vai modelando o papel seda, então, de acordo com a cesta, tá? Para realmente cobrir o fundo dela. Aqui na lateral a gente ajusta e põe cola também. E vamos dando o formato para nossa cesta. Já vou mostrar para vocês como ela não vai ficar aparecendo nada, tá? Só vai aparecer realmente o papel de italiano pelo lado de fora e o papel seda pelo lado de dentro. Sempre ajustando, então, o papel seda e colando onde você ver necessidade. Por exemplo, aqui, ó, ficou um pouquinho mais alto o meu papel italiano. Então, eu dou uma coladinha aqui para segurar, para ele realmente fazer o formatinho de coração. Tá? Depois do papel seda forrado, colado, né, a nossa cesta prontinha, então a gente vai para a parte de decoração. Aí você pode estar usando a sua criatividade, você pode estar passando um lacinho, um laço de cetim, né, em volta, outros tipos de laços também. Eu vou colocar nessa aqui meia pétalas, que eu acho bastante econômico, deixa lindo, delicado e é de fácil aplicação. Meia pétala também, você encontra aí em qualquer livraria,
casas de costura, aviamentos. Só colocar a cola quente, né? Mesmo aquelas que já vêm com adesivo, elas caem, tá? Então sempre passe em cola quente. E vai dar segurança, porque imaginou tá indo entregar uma cesta e a decoração da cesta cair antes de chegar no cliente, ou até depois, né? Porque tem que ser algo bem feito, o cliente ele tem que se encantar, ele tem que gostar da cesta. E muitos deles ficam utilizando essa cesta depois decorada por muito tempo, né? Então tem que ter sempre algo bem fixado. Gente, volto a dizer, lembrando sempre de retirar os fiozinhos de cola quente, tá? Da cesta. Você pode estar alterando a cor, né? Eu faço, muitas cestas eu faço assim, ela prata por dentro, ou então dourado, daí por fora vermelho. Então vai depois da sua criatividade, então a decoração dessa cesta, tá? Eu só quero mostrar mesmo a técnica de estar colocando o crepom italiano. Prontinho, pétalas finalizadas, meia pétalas finalizadas, colocadas na cesta, e ela ficou assim, tá vendo? Então, olha aqui, tem vários, ó, essa aqui eu tenho uma outra para mostrar para vocês, ó, fiz igualzinha, só que ela é redonda, mesmo formato. Então depois, olha aqui, vai ficar a critério de vocês, o que vocês querem colocar dentro dessa cesta. E aí depois vem o próximo passo, que é, né, no caso, o fechamento da cesta, um laço bem bonito, que eu vou estar ensinando para vocês também. Gostaram? Então assistam esse vídeo até o final,